Inventando moda. Poder ler, adiantar um trabalho ou até observar a paisagem enquanto se desloca de um local a outro de carro só poderia ser possível com um carro bem diferentão. E é aquela coisa, né? Ter um relacionamento próximo com o lugar onde moramos é uma experiência que nos aproxima da rua e das pessoas, mas também de nós mesmos. Ainda bem que tem gente que adora inventar moda para desenvolver os carros elétricos e todos os benefícios que ele traz. Bom, eu sou Lorelai Lopes, head de negócios do Up Consórcios, o novo consórcio, uma fintech da Embracon. E louca para não precisar dirigir mais, para falar a verdade, viu, Grazi? Nesse podcast vamos falar sobre os carros elétricos com a Grazi, que adora falar de carro no Falando de Carro, que é o perfil dela do Instagram. Grazi, mas ninguém melhor do que você para falar de você. Se apresenta, Grazi. Pode deixar. Obrigada, Lori. Então, eu sou a Grazi, né, do Falando de Carro. Lá nós fazemos avaliações automotivas de diversos modelos, né? Eu sou formada, tenho mestrado em Engenharia de Materiais. E aí, assim, tudo surgiu meio que do nada. Uma coisa foi se encaixando com a outra, porque eu sempre gostei muito de carro, sempre fui um entusiasta. E aí, agora, no Falando de Carro, assim, encaixei tanto profissionalmente, né? E aí, estamos aqui. Você sabe que, por acaso, a gente está falando do Falando de Carro e é a primeira vez que eu gravo um podcast dentro do carro. Olha eu aqui abrindo a minha particularidade. Mas olha só que uma legal. barulheira em casa, tem um quebra-quebra e a gente no home office, eu estou dentro do carro gravando com você falando de carro, olha só. Olha só que legal. E você sabe, Lori, que o carro é um dos melhores lugares para gravar por conta do isolamento acústico? Não, eu tô amando aqui, de verdade, viu? Porque o barulho tá enorme. Aí eu falei, o que eu faço? Vou pra rua, gravo onde? Eu falei, dentro do carro, então bora. Sim, não tá dando pra ouvir nenhum barulho, tá perfeito. Lá fora tá o caos. Grazi, me fala o que veio primeiro. Você falou então que você já trabalha com teste de carro, mas o que veio primeiro, assim? Foi a paixão pelos carros? Foi o falando de carro? Ou foi a tua ocupação em si? Então, o que veio primeiro foi a paixão por carro, porque o meu pai ele foi mecânico automobilístico, hoje ele já é aposentado, só que ele trabalhou em várias competições, ele trabalhou para Stock Car, em Rally também, Dakar, e aí, assim, desde eu cresci nesse meio, então sempre gostei muito, sempre fui muito curiosa, acompanhei ele durante a carreira profissional dele inteira, então sempre tive essa paixão. E aí, né, para eu me introduzir primeiro nesse mercado, eu fiz design de produto, e aí depois eu entrei para o mestrado, porque assim, eu já estava trabalhando na verdade, mais com engenharia voltada para carros de competição. Trabalhei com Baja, né? E até foi para competições internacionais. Então, eu continuei, né, na área, tudo, e aí, só que sempre gostei muito de materiais e do desenvolvimento desses carros. Então, eu fui meio que indo um pouco tangenciando a área de engenharia. Ai, eu amei, porque é tão gostoso, né, pra gente quando vê, enfim, né, essa coisa, por exemplo, falar de futebol, mulher falando de futebol hoje já é tão comum, mas tão comum que não causa nem estranhamento, ainda bem, ótimo, maravilha. E falando de carro, eu confesso que quando eu vi, eu falei, uau, ainda tem o fator uau, né, quando você vê uma mulher falando de carro. Pra falar a verdade, eu não sei de onde sai, eu falei no comecinho, né, não vejo a hora de parar de dirigir, porque eu sou daquelas que eu amo estar no carro, eu amo. Mas realmente, o dirigir pra mim, eu prefiro estar no banco de trás. Eu prefiro estar no banco de trás do que estar ali dirigindo. Eu prefiro aproveitar esse tempo, sabe? Mas não tem por que achar que mulher, especificamente, por conta do gênero, não goste ou tem alguma, né? Enfim, é uma coisa mais pessoal do que de gênero. Mas ainda assim... Vou te contar uma peculiaridade minha. Eu também, em São Paulo, assim, na cidade, no trânsito, eu odeio trânsito. Eu não gosto de dirigir na cidade, no trânsito, assim, porque não é prazeroso pra mim. Prazeroso pra mim é dirigir de fato, sabe? Não é aquele anda e para, não é farol, nem nada disso.
É o curtir a viagem, né? E aquela coisa, enfim, né? Exatamente. E também tem outra coisa, a mulher ela é tão importante assim, né, nesse momento de até da escolha do carro, né? Ela é muito mais importante às vezes do que até o homem, porque muitas vezes o homem ele compra um carro para ele influenciado pela esposa ou pela filha, né? Então assim, na verdade a mulher já tem essa paixão por carro meio que escondida dentro dela, ela só não sabe. Total, total, total. Lógico que a gente gosta de conforto, né? E Sim, talvez a pegada econômica seja um fator a mais para a mulher. Talvez não tanto sim, para o homem, mas é um fator a mais para a mulher. Mas ainda assim, né? Muito mais pessoal do que de gênero, eu acredito, né? O carro é uma coisa muito com mais certeza. pessoal. Tem muita mulher que gosta de velocidade. Eu tenho amigas que amam, assim, o carrão mesmo. Não me vem com carro econômico, não. Eu gosto é do carro Sim. que acelera e tudo mais. Então, enfim. Agora, Sim, e vamos. mulher gosta de carro grande. Ah, total, total, 10 vezes, é verdade. Sim, A gente mulher adora SUV. de estar no alto, né? Aquela coisa da altura também, o Sim, carro grande, alto, enfim. São algumas sim, particularidades aí, né? é Agora, verdade. agora me fala uma coisa, assim, essa pegada de carro elétrico tá cada vez mais em alta mesmo? Tá cada vez mais Olha, próximo da gente, assim? tá cada vez mais próximo. Assim, hoje, aqui no Brasil, o carro elétrico, ele não é tão distante quanto era antes, né? Mas nós já temos uma realidade aqui no Brasil que são os carros híbridos. Porque para gente o carro híbrido já é uma realidade. Você consegue comprar um carro híbrido aí a partir de 140 mil reais. Então, assim, não é caro ainda, lógico, porém não é um absurdo, sabe? Não é uma coisa inalcançável. A gente tem uma cultura de usado, né? Talvez pareça caro hoje, mas daqui 5 anos vai ser mais acessível porque a gente tem uma cultura assim o carro usado vale mais a pena, enfim, né? E realmente Exato. você não perde tanto com a desvalorização. E aí vai se tornar mais acessível, né? Quer dizer, daqui 5 anos você pode comprar esse carro que hoje custa 140 mil, né? Sim. Não tenho noção de quanto um carro de 5 anos vale, mas é por volta de 70% do valor original, 60%, acho, né? Sim, ele, na verdade, o usado, ele perde em torno de 5 anos, vai perder ali em torno de 30, 40%. Então é mais ou menos isso mesmo, né? Bom, já se torna Isso. com certeza um carro mais acessível. E quais Sim, sim, são as grandes vantagens? Assim, é lógico, a questão do meio ambiente, da energia, mas o quanto isso é sim. verdadeiro, né? Não é um combustível fóssil, então daí você já tem um ganho. Mas o quanto isso é real em relação ao meio ambiente e a bolso também? Ah, sim. Então, na verdade, aí entra, no caso, o preço da carga. Porque, assim, o combustível fóssil, por incrível que pareça, ele aparenta ser mais acessível, mas ele não é. Por mais que a nossa energia seja uma das mais caras do mundo, e isso também varia de bairro para bairro aqui, né, em São Paulo, no Brasil, né, ele varia muito o preço da energia, ainda é uma fonte de energia mais barata que nós temos. Então, assim, o fator economia entra muito forte aí, porque a média de gastos, né, com um combustível fóssil varia aí de 30 a 40 centavos o quilômetro rodado. O elétrico é de 5 a 10 centavos. Uau! Então, Uau! você já tem aí uma grande economia. E como funciona? Você falou da bateria, né? Como funciona? Assim, é igual celular? Fica viciada? Como funciona isso? Não, não fica viciada, não é igual celular, mas você carrega na tomada. Você vai carregar na tomada. O que acontece é o seguinte: nos carros, a bateria, né, ela tem uma durabilidade aí já em torno de 10 anos. As montadoras, elas garantem a durabilidade da bateria, a garantia, né, por 8 anos. Mas eles garantem que a bateria dure 10 anos, tem uma vida útil de 10 anos pro carro, né? Uhum. E aí o que acontece? Hoje nós ainda não temos um descarte próprio para essa bateria. A montadora ela não pega essa bateria de volta e consegue reciclar.
Uhum. Então, uma coisa que tem, que assim, eles falam sobre isso já, que é a utilização doméstica. Você pode usar essa bateria como se fosse um gerador de energia para sua casa, por exemplo, né? Vamos supor, eu quero usar para aquecer o chuveiro, né? O chuveiro elétrico. Então, dá para utilizar essa bateria para esse tipo de coisa, para fornecimento de energia e para portões elétricos, para tudo isso. Mas depois do descarte, então, depois que ela não Depois, funciona mais para o carro, eu ainda posso utilizar exato. ela. Ai, que legal. Nossa. Exato, mesmo porque assim, hoje nós não temos como reciclar as baterias ainda, Uhum. entendeu? Então as montadoras falam, é porque assim, para o carro ela necessita ela precisa fornecer uma carga muito forte de energia. Mas para a automação da casa não precisa ser tão forte quanto para o carro, então ela ainda é útil, porque ela ainda tem muita energia. Apesar de ela não servir mais para mover o carro, ela consegue ter energia suficiente para essas coisas, para luz, para chuveiro, para portão elétrico, para essas coisas. E no carro, como é a regeneração? Você falou que, lógico, a gente vai lá e carrega na tomada. Mas durante o Sim, funcionamento, tem a regeneração de energia, certo? certo, tem também. O que que acontece? Vamos supor, falando de híbrido e elétrico agora, tem híbridos que eles não são plugins, porque o híbrido plug-in é aquele que vai na tomada. Né, você Uhum. precisa recarregar a energia dele, apesar dela regenerar um pouco com frenagem, com aceleração do motor a combustão, para você ter uma carga completa, você precisa plugar na tomada para recarregar essa bateria. Então, já o elétrico, por exemplo, né? Vamos supor, você tem um elétrico aí com uma autonomia de 300 quilômetros. E ele é totalmente elétrico, então você precisa, né, necessariamente plugar na tomada para recarregar ele. Então, esse tempo de recarga vai variar bastante, tanto de modelo para modelo, de híbrido para elétrico, de tipo de carregador para tipo de carregador. Então, assim, varia muito de uma coisa para outra, sabe? É porque dá um friozinho na barriga, né? De um 100% elétrico, peguei uma estrada, acabou a bateria. Lógico, você não vai Sim. acabar de uma hora para outra, mas ainda dá um friozinho na barriga. É paradigma, né? Mas ainda dá um friozinho na barriga, né? Sim, dá um friozinho na barriga, porque o que que acontece? No carro elétrico, como nós não temos ainda uma infraestrutura muito grande para esse tipo de veículo, o que que acontece? Você precisa meio que calcular a autonomia do carro com a distância que você vai percorrer para você não ficar na mão. Assim, para andar assim nos grandes centros, né, como São Paulo, Curitiba, o Paraná está investindo muito nesse tipo de coisa, nesse tipo de tecnologia. E aí o que, que acontece? Para você carregar na cidade é muito mais fácil, porque as montadoras elas fizeram uma ação muito grande. Elas instalaram os carregadores rápidos em mercados, em shoppings, por exemplo, né? E também nós temos os corredores elétricos, que vão de São Paulo a Rio de Janeiro, tem alguns outros também, de Minas, São Paulo, Minas também tem. Então, você consegue carregar o carro nesses lugares. Nos grandes centros é melhor. Por exemplo, a maioria, o padrão de tomada que o Brasil adotou hoje é o tipo 2, é a tomada tipo 2. Que você tem na maioria dos carros elétricos e híbridos plug-ins hoje aqui no Brasil, que é um padrão europeu. E aí, o que que O acontece? Você tem plugin muito mais tipo 2 é facilidade. aquele dos dois palitinhos, assim? É esse? Não, não, não. Na verdade, a tomada do carro elétrico, ela é totalmente diferente de uma tomada, da tomada que nós conhecemos de casa, sabe? Na verdade, você precisa meio que. Você tem o adaptador, né, para essas tomadas, mas é um carregador de carro específico. Não Ó, é igual um carregador de celular. ó, a pessoa que não entende nada, eu juro que eu tava imaginando uma tomada igualzinha. Outra coisa que eu não sei o que é, o corredor elétrico.
Sim, o corredor elétrico são paradas de recarga das baterias, né? São pontos onde você tem um ponto de recarga para você carregar o carro elétrico Então híbrido isso que já você estiver existe. usando. Já existe. Aqui no Brasil nós temos São Paulo, Rio, Minas, São Paulo, tem também no Paraná, tem também São Paulo, Paraná, então já tem vários postos, né? Eles seriam postos de combustíveis com essas parcerias, normalmente feitas com as montadoras. Mas aí E aí você você para no pode. posto e você paga pela recarga. Hoje não, ainda não. Provavelmente no futuro nós vamos ter que pagar por isso. Hoje nós ainda não pagamos. Eu sei que você já disse que varia de modelo para modelo, mas você tem uma noção assim, se vale mais, eu tô falando de autonomia, se vale mais um Certo. tanque cheio ou uma carga de 100%? Olha, não tem como assim, não tem como meio que comparar isso. Porque assim, um tanque de combustível, ele vai variar também de acordo com O o seu pé, modelo. né? Ah, É normal isso. Aham, Mas o tanque de combustível, ele rende mais ainda. aham. Por exemplo, um carro totalmente carregado, um elétrico, ele rende um pouco menos, Eu entendeu? ainda estou curiosa. Estou imaginando, você falou, por exemplo, São Paulo-Rio. Tá bom, São Paulo-Rio a gente leva lá umas 7 horas. 100% de Sim. bateria faz 7 horas? Não faz. Por isso que Não tem um faz. corredor elétrico. Não faz. Entendi. Não faz. Por isso que hoje eles já estão fazendo. Isso é uma ação de montadora, tá? Não é Uhum. incentivo do governo. Assim, incentivo de governo, que eu sei que está adotando muito isso, é o governo do Paraná. Eles estão incentivando bastante esse tipo de coisa, tanto é que lá você não paga IPVA, se eu não me engano. Aqui você ainda paga, e você não tem isenção do IPVA aqui em São Paulo. A única coisa que você tem isenção mesmo total aqui em São Paulo é do rodízio. E isso é no Brasil inteiro, né? O rodízio, você fica isento. Você pode rodar com o carro todos os dias da semana. É, bom, você enxerga assim um movimento, porque parece tão óbvio, né, que é bom, mas você enxerga um movimento para que realmente, de repente, daqui 20 anos, daqui 30 anos, não faço ideia, mas que a gente Uhum. tenha aí, sei lá, maior parte de carros elétricos rodando no Brasil? Olha, daqui a um tempo, eu acho que primeiro vai virar mais o híbrido, e o elétrico vai vir depois. Porque, assim, o veículo elétrico, totalmente elétrico, ele é muito voltado para uso urbano. Então, hoje, ele é mais para aquela pessoa que vai do trabalho para casa, da casa para o trabalho, onde ele pode recarregar o carro ou no prédio da própria empresa, porque muitos já têm o carregador rápido, inclusive, porque também nós temos o carregador rápido e o carregador comum. O carregador comum é aquele que vem junto com o carro no momento da compra e você não paga nada mais por ele. Porém, tem os conhecidos também wallbox, que são os carregadores intermediários em que você instala de verdade um ponto de recarga na sua casa para você ter uma carga mais rápida. Porque tem veículos elétricos hoje que eles demoram mais de 20 horas para você ter uma carga completa numa tomada comum. Até mais de 40 horas. Quer dizer, sem condições hoje de um carro 100% elétrico aqui, né? Quer dizer, lógico, a não ser que seja muito Faria Limer, né? Ou Faria Limer. Exatamente, exatamente. Porque você precisa, assim, se você tem condições, você consegue montar toda uma estrutura até na sua casa, né? Aham. E tem montadoras que dão muito incentivo para isso, e até, se eu não me engano, acho que a Volvo estava com um plano de pagar a sua energia por um ano para você comprar o Wallbox e recarregar o seu carro na sua casa. E aí eles pagam a conta do carro. E isso para um 100% elétrico, a gente está falando 100% Isso para elétrico. Isso. Só que um carregador Wallbox hoje custa em média R$ 15.000. Só o Uhum, carregador. uhum. E agora, variedade de híbridos a gente já tem bastante no Brasil? Tem. Híbrido nós já temos alguns modelos. Todos os modelos Lexus hoje no Brasil são híbridos.
E aí nós temos também o Corolla, que é o mais acessível hoje. Ele custa em torno de R$ 140 mil. E ele é o primeiro híbrido flex do mundo. E ele foi desenvolvido para o mercado brasileiro. Porque o que acontece? Hoje nós adotamos totalmente o modelo flex, né? Até pela facilidade de você poder abastecer ou com álcool ou com etanol naquele momento mais, né, em que um está mais caro que o outro, em que um compensa mais que o outro. E ele, além de ser híbrido, você pode abastecer tanto com álcool ou gasolina. E esse é o primeiro do mundo mesmo. Vamos combinar que eu acredito que o nosso mercado seja muito exigente em relação à flexibilidade para combustível, né? Porque Sim. Desconheço que em outros lugares do mundo as pessoas perdiam o porta-malas para colocar um tanque de gás, né? Sim, exatamente, é verdade. E aqui o etanol para a gente é muito importante, né? Ele é um combustível muito mais barato em comparação com a gasolina, né? E produto interno, né? Sim, sem dúvida. Aliás, é tupiniquim, né? A gente é muito elogiado por conta do etanol, né? Sim, pelo mundo verdade. afora, e é uma solução melhor do que a do petróleo. Ainda assim, tem muita gente que prefere. Então. Agora eu pergunto pra você que gosta de carro e gosta de dirigir e tudo mais, perde alguma coisa o fato de ser um carro elétrico? Pra você que gosta do carro como esporte? Olha, pelo contrário. O impulsionamento do motor elétrico é muito forte mesmo. Até recentemente nós estávamos testando uma Porsche Cayenne híbrida. E assim, a propulsão dela no arranque é bem forte. E a gente está falando de um SUV grande, pesado, né? E o elétrico ele é muito mais rápido e ele tem o torque instantâneo, coisa que o carro, o motor a combustão não tem. Grazi, e você? Gosta de carro grande, pequeno, esportivo? Qual é a sua cara? A minha cara é quase caminhão, viu? Eu gosto de carro grande, muito mesmo. Eu gosto de picape, adoro picape. Assim, meu sonho de consumo é uma que não tem aqui no Brasil, que é a F450 Super Dutch, que é enorme, enorme. Ela é quase um caminhãozinho mesmo. E é pra jogar em qualquer lugar. Exatamente. Você joga em qualquer tipo de terreno. E qual é o tipo de viagem de carro que você mais gosta, assim? Eu gosto muito do campo. Gosto muito do campo mesmo, sim. E assim, falando de picapes, já tem planos das novas picapes serem elétricas para a nova geração da F-150, por exemplo. E, inclusive, aqui no Brasil mesmo, você está falando no Brasil mesmo? Sim. Não, lá fora, mas no Brasil nós já temos uma 100% elétrica, da Jaque. E lá fora, como tá a cultura do carro elétrico? Do híbrido ou do elétrico, enfim. Vamos falar de Europa, assim. Olha, na Europa é algo que já é uma realidade. Lá fora já se tornou uma realidade mesmo. Eu acho que muitos, principalmente países pequenos, né, que você percorre pequenas distâncias e já está em outro lugar, por exemplo, já é adotado, já é visto como uma realidade. E na Europa, principalmente, eles têm adotado como city car. Já nos Estados Unidos eu acho que ainda lá o povo é meio que relutante pro elétrico, porque nos Estados Unidos tem muito uma cultura de combustível fóssil, do petróleo, exato. E aí, aliás, Noruega, até para produção de energia residencial, né, enfim, industrial, que é uma coisa que parece surreal, parece inadmissível para a gente, né, imaginar gerar energia para uma empresa, por exemplo, através de combustível fóssil. E eles têm realmente essa... Por isso até que eu perguntei de Europa, sabia? Eu falei, porque Estados Unidos não deve ser. Mas... Não, os Estados Unidos não, realmente. Mas, olha, em contrapartida, nós temos a Noruega, que é o país com mais carros elétricos no mundo. A gente tinha uma teoria da conspiração, pelo menos imaginava isso, que o petróleo não seria substituído tão cedo por conta, enfim, né, daquilo tudo que a gente sabe, envolve a economia de vários países, a gente teve tantas guerras, né, aliás, a minha geração cresceu vendo guerras em torno do petróleo, né, do
do motivo petróleo. Então, na nossa cabeça tinha meio que uma teoria da conspiração que isso talvez nunca acontecesse, né? É verdade. A gente usar um carro que não fosse movido a petróleo, quer dizer que a tecnologia existia, estava ali disponível, mas que ninguém fazia porque não podia ou porque não deixava. Então, o que você está me falando agora, tudo isso cai por terra, certo? Porque tem inclusive esse incentivo por parte das montadoras, a gente não pode falar dos governos no geral, mas até de alguns governos também, né? Você falou de isenção de impostos, enfim. Sim, sim. A gente está tendo incentivos, né? Poucos ainda, mas nós já temos alguns incentivos. Porque, assim, um dos grandes problemas de ter um carro a combustível normal, né? Combustível fóssil, é que, por exemplo, você precisa utilizar ele todos os dias da semana para ir do trabalho para casa, faculdade e etc. E aí, com o rodízio, você fica ou dependente de transporte público ou de um segundo carro. E aí, com a isenção do rodízio nos modelos híbridos elétricos, você não precisa ter essa preocupação. Entendi, perdão, viu? Agora vai ter que ter um corte, abrir a porta do meu carro aqui. Eu não sei se apareceu um barulho, abriram. Acharam estranho, eu trancada aqui dentro. Você repete, por favor, Grazi, a última parte? Repito assim. Então, aqui no Brasil, por exemplo, o carro elétrico, o carro elétrico e o híbrido também, tá tendo algum incentivo já. Pouco mais tem, porque, por exemplo, se você tem um carro comum movido a combustível fóssil, o que acontece? Você tem o rodízio, então, e você precisa utilizar ele, por exemplo, todos os dias da semana, seja para ir do trabalho para a faculdade, da faculdade para casa, né, e etc. Só que com o rodízio, você precisa ou de um segundo carro, ou depender de transporte público, né, ou um Uber, esse tipo de coisa. Ou chegar muito mais cedo e sair muito mais tarde, que inclusive é o que geralmente nós fazemos, né? Exatamente. Ou ter que madrugar, né, para você conseguir sair do rodízio. E aí, com o carro elétrico, você não precisa passar por nada disso, né? Com o híbrido, com o elétrico, você tem a isenção do rodízio que já ajuda. Grazi, assim, acho que, bom, das minhas dúvidas, eu gosto de vir, assim, com as minhas dúvidas reais, sabe? Porque é o que eu acredito que, enfim, são as dúvidas no geral. Mas tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha que é interessante falar sobre o carro elétrico? Sim, é interessante falar o seguinte, a Nissan, ela tem um modelo de elétrico que chama e-Power, que ele usa um motor normal, né, um motor movido a combustível fóssil, para gerar energia para as baterias. E o motor do carro é elétrico. Então, esse sistema ele deve chegar mais por volta de 2021 no Nissan Kicks. Então, vai ser já num custo bem mais acessível. O Kicks ele custa quanto hoje? Por volta de 70, 80? Ou eu estou exagerando? Não, o Kicks ele está em torno de 100 mil. 100 mil reais. Vai ser um pouquinho mais do que isso, pelo fato de ser elétrico, né? Sim, vai ser mais que isso. Eu acho que ele deve talvez chegar em torno aí de uns 150, 160, talvez. Mas eu confesso, por exemplo, eu prefiro, serei questionada por isso, mas eu prefiro o Kicks do que o Corolla. Então. Sim, porque é um SUV mais altinho. Serei questionada, eu sei disso, mas. Eu tô muito ansiosa para ver o Kicks elétrico, muito mesmo, porque também é um carro que eu gosto muito. Eu acho um carro super legal. Lógico que Toyota, ok, né? Toyota é Toyota, mas Nissan também é muito bom, né? Sim, com certeza. E assim, eu andei no Corolla, é muito legal também. O carro ficou muito diferente do que nós conhecemos hoje, assim. Porque é outra propulsão, sabe? Então, por mais que o carro seja baixo, ele é divertido de guiar. Ele ficou ainda mais divertido de guiar. Assim, é que eu acho, aliás, eu acho não, é um fato, né? O carro, ele fala muito sobre a personalidade da gente, né? Então, independente, é lógico que quando você fala de um carro novo, aliás, e um carro nesse padrão,
obviamente, muito difícil você encontrar algo que não seja muito bom, né? Sem dúvida é gostoso, é confortável, ele traz um monte. Só que o carro, ele fala muito da personalidade da gente, o estilo do carro é o nosso estilo, enfim, né? Por isso que a gente tem muito bem definido, né? Olha, o meu estilo de carro é esse aqui. Olha, eu vou falar uma coisa pra você que o carro dos meus sonhos que eu tive, realizei, hoje, realmente, eu não teria novamente, a não ser que fosse um carro pra ficar na garagem, não é muito minha cara isso, sabe? Ter um carro pra ficar na garagem e sair de vez em quando. Mas era um Jeep Willys, lembra? Hoje é muito raro. Sim, lembro. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu coloquei ele na estrada, simplesmente assim, passar de 80, parece que ele vai capotar, porque ele... aquele carro com a capota, tem o hardtop, né, a soft, que é aquela... Enfim, tinha que andar com ele totalmente aberto ou completamente fechado, sem nem mesmo respirar. Então, ele não me trazia conforto nenhum. Então, ou seja, o que eu quero dizer aqui, lógico, tem que existir um equilíbrio entre esse estilo todo e o conforto. Mas, é verdade. Mas, no geral, fala muito da gente, né? O nosso carro fala muito sobre a gente. Fala. Meu sonho de consumo é ter um Wrangler. Então, para quem não conhece, para quem não conhece, é justamente, né? É o tio do Wrangler. Né? Isso, exatamente, tá na mesma linha. Meu sonho de consumo é ter um Wrangler. Não tem conforto algum. Não tem. Mas é muito legal. É muito legal. Não dá pra entender mesmo. Mas fala muito da gente. Fala mesmo. Eu lembro cada vez que eu tinha que pegar uma estrada, eu falava, ai. Sim. Ele pula, ele chacoalha, ele é barulhento. A aerodinâmica zero, né? Porque ele tem ali entravento por todos os lados, aquilo parece realmente que vai tombar o carro, mas é super gostoso, né? No dia certo, no momento certo, é muito legal. Grazi, amei a prosa. Eu também, gostei muito. Super quero um carro elétrico, né? Todas as dúvidas que eu tinha, você me convenceu. Que legal. Bom, Corolla, Kicks patrocina Grazi, porque... E também não podemos deixar de falar, a Jaque, ela trouxe uma frota 100% elétrica para o Brasil, desde modelos hatches compactos até picapes, e tem um mini caminhãozinho também, da Jaque, que já é 100% elétrico. São em torno de 6 carros. E tudo nessa faixa? De 100 e alguma coisa? Isso. A partir de 100 e pouco. Uhum. E aí vai até, né? Hoje nós temos os modelos 100% elétrico, como, por exemplo, o Chevrolet Bolt, o Volt, aliás, a partir de 200 mil. Infelizmente, ser sustentável, comer orgânico e tudo mais que engloba isso ainda custa muito caro, né? Sim, ainda não é uma realidade para todos. Mas a gente chega lá. Com certeza. Aos pouquinhos a gente está caminhando pro caminho certo, eu acho. Com certeza. Grazi, obrigada, viu? Obrigada, Lori. Eu já tô lá no seu Instagram, amei, então falando de carro, né, Grazi? Isso aí, falando de carro, e temos também o canal no YouTube, que é youtube.com/falando de carro. Lá também nós temos todos os vídeos detalhes, todos os vídeos testes de todos os carros que a gente pega. E de um jeito gostoso, né? Que isso é o mais legal, assim, pra gente assistir. Porque você fala de um jeito muito gostoso mesmo. Parabéns, viu? Obrigada. Obrigada, Lori. Tchau. Foi um prazer, viu? Obrigada pelo convite.